Bom, meninos, hoje de manhã eu acabei fazendo os exercícios. Eu sei que já fizemos muitos exercícios do lote de alquímica dos processos ígneos, mas tinha aqueles exercícios que eram basicamente as mesmas coisas assim, que vocês já fizeram, outras situações, mas em que a gente trabalhava, na verdade, para trabalhar com planilha Excel, com software geoanálise, para fazer os diagramas de discriminação, classificação de rochas ígneas, discutir processos evolutivos e fontes de magmatismo, voltado para magmatismo basáltico, tá certo? Então, era para mexer com softwares, né? Só que acontece, eu acabei fazendo a aula hoje, mesmo que uma parte da turma estava no trabalho de campo, né? Os que vieram eu fiz, até porque replicam para o grupo, né? Porque vocês estão sendo um trabalho que vocês fazem em grupo, e a gente fez junto ali, eu detalhei bastante, abrindo os softwares, mostrando como fazer. Mas ele ficou enorme para a gravação, teve as doações de aula e tal, né? Brincadeiras e tudo mais. Eu não, resolvi gravar um outro vídeo aqui, e eu estou gravando para poder, né, vocês terem esse tutorial. Mas agora eu vou fazer simples, não vou fazer como eu fiz na aula, abrindo pergunta por pergunta e tudo mais, não. Vou mostrar como usar os softwares e tal. Até porque eu expliquei bem detalhado em aula, os outros componentes dos grupos que estavam presentes podem espalhar para o seu grupo. Tá? Primeira coisa, aqui é a pastinha do GeoAnálise, ok? Que vocês têm. Então, vocês vão abrir. E aí vocês precisam, né? Deixa eu minimizar isso aqui. Vocês precisam abrir aqui, ó, MDI. Esse é o arquivo que você vai clicar e vai abrir o glorioso GeoAnálise, que é o software onde vocês vão trabalhar com os dados. Ele está abrindo, ele abre um pouquinho devagar. Esperem com paciência que ele abrirá. Nossa, ele está lento mesmo. Só para... abriu, né? Na hora que eu tirei. Tudo bem, está aberto aqui a interface do GeoAnálise. Paralelamente a isso, eu vou abrir agora a planilha, que é a planilha do exercício, que é para vocês trabalharem, ok? Então, vocês vão aqui, estou indo aqui na minha página, na parte de disciplinas, olha aqui a pastinha geoquímica. Opa, pastinha provas, não, aqui vocês não podem entrar. PowerPoint, geoquímica dos processos endógenos. Vamos lá, amiguinhos. A planilha é essa aqui, dados geoquímicos, certo? Dicas de colatina, porque realmente os dados que eu passei são de dicas de base da parte da colatina, do Espírito Santo. E aqui, né, como eu sugeri na aula, essa é a planilha com os dados originais, são os dados litogeoquímicos, tanto para elementos maiores expressos sob a forma de óxido em porcentagem de peso, para os elementos traços, tá? Lembrando que o ferro está expresso como ferro férrico na forma total. Todo o ferro da tua amostra foi expresso como ferro férrico, ou seja, o laboratório oxidou as amostras. Eu comentei bastante sobre isso, que são até algumas perguntas teóricas que tem lá. Eu sugeri que vocês salvem a planilha com outro nome, que aí você não perde o dado original. Por quê? No GeoAnálise não tem o campo total, somatório dos óxidos. Portanto, quando você importar para lá, ele vai dizer que não tem como colar essa coluna. Não vai atrapalhar muita coisa, que lá no GeoAnálise a gente vai construir diagramas de discriminação de séries e classificação de rochas. Ok? Só que o problema é que alguns diagramas de discriminação de séries e classificação de rochas, como vocês sabem, exigem um recálculo para 100% em base anídrica. Então, como não vai o total, ele não consegue fazer. Não tem problema, a gente calcula na munheca antes. Eu ensinei hoje na sala, na munheca não, né? Que a gente calculou aqui usando Excel e implementou a fórmula aqui. Eu não vou fazer isso aqui de novo. Tinham pessoas abertas na aula, gente de todos os grupos, e aí podem repassar. É só colocar aquela equação que vocês já sabem do cálculo da base anídrica. Então aqui é só um videozinho rápido para mostrar como funciona a análise, como fazer no Excel, beleza? Eu não vou calcular de novo aqui. Na verdade, a gente precisa calcular para a base anídrica os álcalis, Na2O e K2O, por causa do diagrama TS, total de álcalis versus sílica. Então, esses dois caras têm que recalcular para a base anídrica e a sílica também. Além disso, é bom recalcular o magnésio, tá? O ferro, por conta do diagrama FM, que é álcalis, Na2O mais K2O, o ferro e o MgO. São os caras que pedem o recálculo para a base anídrica, tá bom? Então, essa tabela original. Então, a gente recalculou na aula, os amiguinhos que estavam presentes viram isso, beleza?
A gente criou esse arquivo aqui, exercício teste Arthur, em que a gente recalculou e substituímos. Então, na verdade, o ferro férreo que está aqui total já está recalculado para a base anídrica, o magnésio também, a sílica também, os álcalis N2O e K2O também. Beleza? São os recalculados. Vocês podem ver até ali pela sílica, qual é o MG25, como que os valores estão diferentes, porque a gente fez o recálculo para a base anídrica, amiguinhos. Beleza? Então, é essa tabelinha que você vai colocar lá para dentro do amiguinho GeoAnálise, porque a gente fez o recálculo para a base anídrica para poder brincar lá. Tá bom? Então, isso não tem muito mistério. Ok? Você abre o nosso amiguinho GeoAnálise. Arquivo novo. Tá vendo aqui, ó? Adicionar novo poço. Podia ser uma poça, floramento, porque isso foi feito atendendo pessoal do petróleo, na verdade isso é uma versão pocket. Por isso tem algumas coisas que não estão funcionando, porque é uma versão pocket, não é que foi gerada. Vou dar o nome de exercício 5. Quem viu na aula já não aguenta mais ver isso, mas isso ajuda os amiguinhos que não puderam ver na aula porque estavam no campo. A tecla no verde confirma. Oh não, votei no Bolsominion. Então vamos lá. Uma vez criado isso, tá? Uma vez que isso foi criado, agora a gente tem que fazer o seguinte, ó. Adicionar várias amostras. Estão vendo isso? Adicionar várias amostras. Tá? Veja, como eu mostrei para vocês, aqui tem uma coluna, uma tabela com vários elementos químicos, até muito mais do que tem lá na tabela de vocês. Sim, porque as pessoas podem ter diferentes dados, né, litros geoquímicos. Ok? Então, aqui tem uma tabela com inúmeras possibilidades, ok? Com inúmeras possibilidades. Tá bom? Olha só, quanta coisa. Então, tem muito mais dado do que tem a sua, porque alguém pode ter muito mais análise que você, amiguinho. Então, olha só. Mas não tem problema. Quando a gente importar para cá, as células com os dados hidroquímicos vão colar exatamente em colunas com os nomes correspondentes que estão iguais à sua planilha Excel. Não tem problema, é bem simples. Tá? Então, para você ver, tem até espaço para dar isotópico. Ó, tem até LOI e pedal fogo. Por quê? Em algumas tabelas vai vir como LOI, outras vão vir como pedal fogo. Na nossa aqui está pedal fogo. Então, quando você copiar, não vai ter problema, porque está como pedal fogo. Mas, de qualquer maneira, não esqueçam que o GeoAnálise não vai conseguir calcular a base anídrica justamente porque ele não tem a coluna total. Uma pena, mas não tem como eu criar aqui, ele não tem. Então, a gente tem que calcular a base anídrica por fora. Beleza? Ele não tem, pode ver aqui que não tem. Agora ele tem até H2O, porque em alguns locais o LOI vem como H2O. Tá? Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com a planilha que nós fizemos o recálculo para a base anídrica. Então a gente pega, seleciona a tabela, Ctrl+C, vai aqui para o GeoAnálise, importar da área de transferência. Opa, deu um errinho aqui, já sei o que é, só um minuto, deixa eu cancelar isso. Não continua, peraí. Só um minuto. Ele não vai parar, deixa eu voltar lá, que eu já sei qual foi o problema. Tem um símbolo errado aqui. Tem uma sílica tá aqui, ele pegou um sílica R aqui, que foi a sílica recalculada. Devo estar com essa coluna aqui. Ah, tá, certo. É porque aqui no final, ó, esses foram os valores que a gente recalculou para a base anídrica, e daqui a gente colou lá. Então a gente já pode apagar esses caras daqui, né? Apaga esses caras daqui, porque ele não vai usar. E já foram recalculados e plotados aqui. Salva. Esses valores que eu tinha recalculado lá e já substituí aqui na tabela. Ele viu uma letra que não tinha, né? Um símbolo que não tinha a ver com o que estava lá no GeoAnálise. Agora a gente faz de novo. Agora está bonitinho que eu apaguei aqueles caras dali. Ctrl+C.
Eu tenho que, eu tenho que parar aqui, não adianta, oh, meu Deus, ele não tem, ele não para. Ele fez aqui, mas ele plotou o que eu não queria, né? Vamos excluir, vamos remover, não tem problema. Remove, sim, te removeu, remove tudo. É só arquivo, abrir novo. Não, eu não quero os dados atuais. Vamos abrir um novo poço. Volta de novo, exercício 5. Confirma. Está criado, não tem mistério. Aí vamos lá de novo importar. Agora ele vai vir certo. Ele só realmente, a única coisa que ele não está reconhecendo é o total, porque ele não, no GeoAnálise não tem o campo total. Mas não vai ter problema. A gente já fez o recálculo para a base anidrica. Como mostrei na aula, veja que ele cria uns símbolos horrorosos. Mas não tem problema, a gente já está aqui tudo selecionado. Você aqui está a amostra. Por que tem hora que ele não vai? Editar a amostra. Não sei por que ele não está indo agora. Ah, tá certo, eu tenho que confirmar primeiro. Tudo tem que confirmar. Se tiver aqui, confirma. Ah, ele tem que selecionar o poço de novo. Ele perdeu, porque vamos ter que importar outra vez, porque não tem problema, a gente faz de novo, porque eu não tinha que ter confirmado antes. Copiei outra vez, aí a gente confirma logo aqui, senão ele não salva isso. As amostras comigo. Tá, ok, pronto. Confirmou. Ele está confirmado. Agora, eu não estou entendendo porque agora ele não está querendo selecionar as amostras. Eu queria mostrar para vocês que é possível mudar esse símbolo. Né? Você pode editar aqui, mas eu digo mudar o símbolo das amostras. Isso é possível fazer. Quem estava em sala hoje viu que a gente fez isso. Que bom. Fechei. Sim. Vou salvar os dados atuais, né? Vamos salvar. Ele salva como arquivo GAN. Isso é importante. Vou salvar aqui exercícios 5. Ele vai salvar como um arquivo GAN. Tá? Vou salvar aqui. O formato que ele salva é esse, é GAN, de GeoAnálise. Vou salvar aqui na pasta para evitar problemas, não perder isso. É porque às vezes é a forma como você está clicando, ele dá uns erros às vezes. Mas hoje de manhã todo mundo viu que ele funcionou direitinho, né, nesse aspecto. Inclusive eu editei as amostras. Estou salvando aqui. Ok. Então a gente carrega aqui, ele vai abrir. Ah, é que tem que clicar aqui no maisinho. Aí aqui estão as amostras. Clica no menos, fecha. Tem que clicar no mais. E você pode selecionar todas as amostras. Dá lá um shift, prende, e vem todas as amostras. Seleciona todas as amostras. Aí vamos lá, editar amostras. Aí você tem que botar algum valor de é porque profundidade inicial, final, é porque ele entende como se fosse pensado num poço e tal. Aí você coloca aqui, sei lá, 0,1, só para ele entender. Vou botar uma cor preta. Ok. E os símbolos são horrorosos dele, né? Como vocês veem. Vou botar esse pontinho aqui, que é menos pior na minha opinião. Confirma. Aí ficou um monte de pontinho. Se bem que o pessoal gostou de usar o asterístico, né? Posso voltar aqui de novo. O pessoal gostou. Foi até a Alessandra, né? Que deu a ideia hoje de manhã. Vou botar o asterístico, né, Arthur? Homem não tem muita sensibilidade. Vamos lá. O asterístico. Trim. Pronto. Ficou o asterístico, algo mais bonitinho. Tá? Então tá tudo plotadinho lá. Uma vez com isso plotado,
Bonitinho? Vamos lá, amiguinho. Vamos trabalhar. As amostras estão ok. Então, vocês já podem construir os diagramas. Foi o que eu mostrei hoje. Vamos discriminar séries e classificar rochas. Você entra aqui, ó, nos diagramas. Aí tem diagramas de classificação, diagramas de discriminação. Vamos nos discriminação, onde tem os diagramas de discriminação de séries. Tá? Vamos primeiro nesse diagrama aqui, ó, do Rick Wood. Esse diagrama do Rick Wood nada mais é do que o TAS, ó, aquele que a gente viu em aula, lembra? Então, esse diagrama aqui é o diagrama do Lemaitre, que é o diagrama de classificação de rochas, combinado com o diagrama de séries. Então, o diagrama do Lemaitre é só de classificação de rochas. O Rick Wood pegou e combinou ele com diversas curvas feitas em petrologia experimental que separam as séries subalcalinas das séries alcalinas. Tem várias curvas aqui, dentre elas as curvas de Weinberger. Veja que ele veio, mas não plotou as amostras, mas é porque eu não selecionei. É fogo. Você tem que sempre clicar aqui, ó, deixar selecionado. Tá? Agora ele vai. Espero. Foi. Aqui as amostras estão plotadas. Elas caíram no campo do basalto, predominantemente, e também andesito basáltico. Tá? Já foram recalculadas a base anídrica. É aqui que faz o recálculo da base anídrica, mas não vai precisar, ele não estava funcionando por conta daquelas razões que eu já expliquei. Então a gente já recalculou, então ele já está plotando aqui certo, porque eu já fiz o recálculo, nós já fizemos o recálculo para a base anídrica. Então ele está plotando direitinho aqui. Tá? Se você clica aqui com o botão direito, você vai ver que exibir nome das amostras. Você deixa desmarcado, não exibe o nome. Se eu marco, aparece todos os códigos. Fica feio, mas de repente ajuda quando você quer saber que ponto é aquele, né? Mas vamos tirar porque fica feio. E essas curvas? Tem um monte de curva aqui. Vamos deixar só a curva de Weinberger. Aqui tem inserida do Kuno, do McDonald, do Katsura. Vamos tirar uma por uma. Tá vendo que vai saindo. Tirar do Kuno. Todas elas servem, mas a mais clássica é de Weinberger, né? E tira do McDonald. Aí fica a curva de Weinberger. Então, num diagrama só, vocês já estão mostrando, né, que se trata de uma série, esses magmas basálticos da faixa colatina, eles se tratam, né? Eles correspondem a uma série subalcalina, ok? Como eu falei hoje de manhã, vocês vão clicar aqui, ó, salvar, e vão salvar. Não salve como JPEG, ele não salva, simplesmente ele não salva. Ele dá a opção do JPEG, mas ele não salva. Ele só salva no bitmap. Você vai lá e dá um nome para o arquivo e salva. Não vou salvar aqui não, mas pode fazer que o bitmap, que é o BMP, ele vai criar. Ele não cria o JPEG, mas o BMP ele cria. Depois, na internet, se você botar converter BMP para JPEG, você vai conseguir gerar uma imagem JPEG bonitinho. Tá bom? Então, esse aí é um dos softwares possíveis, né, passíveis de se usar. Então, esse aqui, num diagramação, você está classificando rocha e discriminando série. A gente não pode esquecer que esse é um diagrama que trabalha com elementos maiores. Mas antes de qualquer coisa, caiu aqui na série subalcalina, certo? A gente tem que ir para o diagrama AFM. O total de álcali é o diagrama, né, para distinguir as séries toleíticas das calçoalcalinas. E aqui o Rick Wood fez a mesma coisa. Ele pegou lá esses diagramas do Lemaitre, de Weinberger, e ele inseriu todas as outras curvas, não só de Weinberger, mas outras. Ok? Então tem esse aqui, ó, N2O mais MGO mais ferro total. Ou seja, porque FM, isso aqui é o A, que é o álcali. Isso seria o AFM. Vamos lá? Beleza, plotou. Vamos tirar o nome das amostras, não exibir. Fica bonitinho. Tem várias curvas aqui. Vamos deixar só Weinberger. Sério, você vai, ó, botão direito do mouse. Vamos tirar essas curvas de Kamikaze. Opa! E deixa só de Weinberger. Sério, um trem de toleítico bonitinho. Então, esses jabases que vocês da faixa colatina, eles são basálticos, predominantemente, classificados por litro de alquímica como basáltos, andesitos basálticos, correspondem a uma série subalcalina de afinidade toleítica. Vou salvar é o mesmo, ok? Vou fechar. Então, vocês já discriminaram as séries. Mas para classificar a rocha, a gente usou só um diagrama TS, mas não esqueçam que é sempre bom usar diagramas que levem em conta também os elementos, traços, né, que são mais imóveis. A sílica, os álcolos são muito suscetíveis a processos hidrotermais, metassomáticos, intempéricos. Até por isso que esses diagramas exigem um recálculo para 100% de base anídrica.
Na verdade, o AFM ainda tem um recálculo para 100% quaternário que o software faz. Mas é sempre aconselhável usar o diagrama, né? Usar os diagramas que trabalham com elementos imóveis ou mais imóveis, né? Então tem o diagrama de Winchester e Floyd, que a gente vai aqui na parte de classificação de rocha, para complementar lá o TAS. Então esses dois diagramas de Winchester e Floyd. Então tem esse aqui que trabalha com nióbio, ítrio, zircônio e titânio. Você vai puxar, ele plota lá as amostras bonitinhas no campo andesito basalto, predominantemente. Entra um pouquinho basalto subalcalino, mas basicamente a rocha se classificando como andesito basalto. Tá? Corroborando o que você já tinha visto, basicamente, com o diagrama, né, lá do Ricky Wood, lá o TAS. Ainda existe um outro diagrama de Winchester e Floyd, que é esse aqui, zircônio, titânio com a sílica. Então tem que usar os dois. Quando você coloca isso aqui, você vai ver que eles vão cair direitinho no campo basalto subalcalino. Mas só lembrando uma coisa, esse diagrama, ele trabalha com titânio, com zircônio e com a sílica. Lembra que a sílica a gente recalculou para 100% em base anídrica. E esse diagrama de Winchester e Floyd, eles não exigem um recálculo para 100% em base anídrica, até porque eles trabalham basicamente com elementos imóveis, tá certo? Eles trabalham basicamente com elementos mais imóveis. Num diagrama ele trabalha com dióxido de titânio, porcentagem de peso também mexendo contraponto com nióbio, ítrio e zircônio, que são todos mais imóveis. Só que nesse daqui ele trabalha com a sílica, cruzando lá, né, uma razão de sílica com ele trabalha basicamente com uma razão de zircônio com dióxido de titânio, tá? Com sílica. Só que esse titânio aqui, na verdade, ele faz a conversão. Quando você faz automático, ele faz a conversão de titânio. Na verdade, é zircônio sobre titânio sozinho, mas ele faz a conversão. Isso é o software está fazendo. Ele pega o dióxido de titânio, converte em porcentagem de peso, transforma para o elemento ppm. Ele tem essa conta embutida, eu te afirmo, afirmo a vocês que tem, que o Sérgio participou da montagem desse programinha. Então, ele já, quando esse titânio ele pega uma razão de zircônio em ppm e divide por titânio em ppm. No próprio diagrama, erroneamente, ele coloca assim, dióxido de titânio, mas o certo era colocar titânio em elemento de ppm. Mas a conversão é feita, tudo que é escala aqui, você pode ver, pelo tipo de escala, justamente porque trabalha com partes por milhão. Tá? Mas aqui não, no eixo Y é a sílica em porcentagem de peso. Ele está plotando a sílica recalculada para a base anídrica, mas esses diagramas não fazem essa exigência. Então, o que você vai fazer aqui? O ideal é a gente tem duas planilhas Excel. A que tem o recálculo para a base anídrica e a que não tem. Então, para ficar mais certinho esse segundo diagrama do Winchester e Floyd, cria um outro arquivo, outro poço, joga essa para lá para trabalhar com essa sílica aqui. Tá? Não vai mudar tanto o resultado, mas vai dar uma deslocada mais para cá. Vai ficar mais basalto subalcalino ainda, porque vai diminuir um pouco o valor de sílica. Tá bom? Salva tudo como bitmap e os diagramas que você pode fazer com geoanálise estão prontos. O software, nessa versão Pocket, ele não consegue calcular a norma CPW, mas já faz esse diagrama. Vou fechar tudo aqui, tá? Já foi o suficiente para brincar. Para calcular a norma CPW, a gente precisa de uma outra planilha, que realmente eu não entreguei para vocês naquele dia da aula, mas hoje eu vou mandar por e-mail. Mostrei para o pessoal hoje, o pessoal em aula viu. Tem uma tabelinha já pronta. Você encontra várias tabelas na internet ensinando, já com a implementação de uma função macro, uma macro dentro da planilha Excel, justamente para calcular a norma CPW, tá bom? Isso aí já aparece, entendeu? Então, eu acho que nem precisa procurar, porque eu vou dar uma para vocês, tá bom? Eu vou passar uma norma para vocês, vou mandar por e-mail. Eu tenho ela aqui, vou abrir essa planilhazinha, tá? Para vocês agora. Está numa outra pasta minha, numa pasta chamada mestrado no Fundão Parnaíba, porque eu estou orientando a Bárbara. E a gente está usando essa planilhazinha. Essa planilha aqui, tabela norma CPW, vou mandar por e-mail para vocês, tá? Já é uma planilha feita prontinha para calcular. Tem que habilitar as opções aqui, tá? Habilitar o conteúdo, porque aqui nesse botão norma, você vai colocar aqui os códigos das amostras em cima e aqui você vai inserir a análise química dos elementos maiores. A norma é feita em cima dos elementos maiores, justamente porque são os principais elementos que vão estar constituindo a rocha, os minerais que estão na rocha. E aí, uma série de cálculos químicos que vocês podem conferir lindamente
no livro, por exemplo, social de patologia instrumental, ele já aplica e vai te dar aqui os minerais normativos embaixo. Aqui é uma planilha mostrando um exemplo. Você entra com os dados químicos e embaixo é gerado a norma. O Notes aqui explica para você como fazer o cálculo, né? Como usar isso aqui. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplozinho para vocês. Mas como eu fiz em aula. Mas uma coisa importante aqui. A partir desse momento, vamos lá, a norma, ela também precisa do recálculo para a base anídrica. Só que a norma ela exige que você tenha o F para funcionar, é uma exigência da norma, você tem que estimar uma quantidade de ferro férrico, ferro ferroso. Só que as tuas amostras foram oxidadas no laboratório, elas vieram expressas na forma total de ferro férrico. Mas tem como você transformar, tá? Existe a historinha do cálculo do ferro. Lembra? O próprio diagrama FM, aquele F lá, a gente pode usar o ferro total da tua amostra, se tiver como ferro ferroso ou como ferro férrico. Mas existe uma maneira de você calcular, uma equação para o cálculo do ferro. Eu vou mandar um PDF para vocês lerem. Se tiverem dúvida, podem falar comigo, tá? Que é esse PDF aqui, que mostra um passo a passo dessa equação do cálculo do ferro. Ou seja, a partir do ferro total da sua amostra, seja ele ferro ferroso ou ferro férrico, você consegue estimar os teores de ferro ferroso e ferro férrico. Claro que não é a mesma coisa que o laboratório medir por volumetria, mas você consegue estimar. É que tem o passo a passo das equações, tá? O Middlemose foi o cara que desenvolveu isso, em 1989, tá? Então, você tem uma razão média para amostras de basaltos ao longo do mundo, né? Isso é feito com base em exemplos de valores de ferro ferroso e ferro férrico ao longo do mundo, né? Em milhares de amostras por volumetria. Então, você tem uma razão que varia entre 0,8 e 0,9, por isso o pessoal usa 0,85, uma razão entre ferro ferroso e ferro férrico. Para granito, por exemplo, é 0,5. Isso é experimental. Então, basicamente, você tem que trabalhar com essas equações aqui. Aquele F bendito lá do FM é em cima dessas equações. Mas você pode ali trabalhar com, se a tua amostra veio realizada como ferro férrico ou ferro ferroso como total, você pode trabalhar direto. Mas é que a norma CPW, para funcionar nos cálculos de tecômetros, balanços químicos que são feitos, ela precisa que seja dessa forma. Então, o que vai acontecer? O ferro, a tua análise, essas análises de base de colatina vieram todos expressos o ferro total como ferro férrico. Então, com base naquele ferro férrico das amostras, a gente vai utilizando essa razão, tá? Considerando que a razão é essa aqui, FO2/3 é igual a 0,35 de FO, se substituir aqui na equação, você vai estimar, substituindo da 4 para 3, você vai estimar o teor de ferro ferroso e ferro férrico. Ou seja, por exemplo, uma situação que você tem uma amostra e o ferro férrico dela, o ferro da amostra foi expresso como ferro total na forma de ferro férrico, né? F2O3. Tá? E o valor era 15,40. Você joga nessa equação aqui, 0,85 de ferro mais 1,1 de ferro dá 1,95 de FeO, né? Ferro ferroso. Então você consegue estimar que o ferro ferroso, por volumetria, se tivesse sido separado, deveria ser algo em torno disso aqui. Com base nisso, aí você jogando de novo na equação, você pode jogar de novo na equação para isolar o ferro férrico e estimar o quanto seria de ferro férrico se tivesse sido feita a volumetria, ok? Porque isso aqui, na verdade, não é ferro férrico, é a forma, assim, é o ferro total da tua amostra, que ele está expresso na forma de ferro férrico, o cara oxidou as amostras. Se tivesse reduzido, teria sido expresso na forma de ferro ferroso, mas não é exatamente o que teria de ferro férrico ou o que teria de ferro ferroso se tivesse feito volumetria, ok? Então, vocês vão usar essas equaçõezinhas. E aí é só fazer, além do cálculo da base anídrica, a gente tem que calcular os ferros, tá? A partir do que vem na tua tabela. Então, é só, na verdade, ir lá nessa planilha Excel. Eu não vou fazer aqui de novo que eu fiz hoje em aula, tá certo? Mas, a partir desse ferro aqui que já foi recalculado em base anídrica, a partir desse ferro aqui, a gente vai criar uma coluna aqui. Você vai criar duas colunas, uma para ferro férrico, ferro ferroso, e a partir do ferro, desse bendito, né, ferro férrico total, conseguir estimar o ferro ferroso e o ferro férrico. Aí no final, depois que você fizer isso, você exclui essa coluna e fica só com a coluna do ferro ferroso e do ferro férrico. Beleza?
Eu não vou calcular aqui para ganhar tempo, em aula eu fiz isso, a gente já tem aqui a planilha onde a gente fez isso hoje na aula, né, galera? O pessoal aí deve estar muito emotivo de ler isso de novo. Tem até uma pastinha que eu criei em homenagem a mim. Aqui, ó. Vou abrir disciplinas, geoquímica, aulas PowerPoint, processos geoquímicos endógenos. Vejam que aqui, ó, exercício Arthur Mongol, que eu fiz para zoar a mim mesmo. Mas aqui eu salvei com esse nome, mas aqui eu não salvei o que eu fiz na aula, né? Que bom. Eu não salvei o que eu fiz na aula. Mas aí você vai chegar, na verdade a gente cria aqui, ó. Vamos criar. Eu até faço aqui de novo, não tem problema. A gente quer calcular o ferro ferroso e o ferro férreo. Se quem não foi na aula tiver perdido, procura os amiguinhos que foram, que eles já estão sabendo tudo e vão ajudar seus respectivos grupos. Tá? Ferro ferroso e ferro férreo. A partir desse aqui, a gente quer calcular esses dois. Aí é só aplicar mesmo aquela equação. Tá certo? Então, é aquilo. O ferro férreo, então vocês vão calcular o ferro ferroso. Beleza? Vamos lá reabrir. Eu fechei, ele devia ter fechado. Só para vocês relembrarem, para a gente relembrar a fórmula. Vamos lá. Vou abrir de novo. Só para a gente ter a parte de análise do ferro. Vocês têm que estudar, hein, crianças? Vamos lá. Então vamos primeiro, com base nisso aqui, calcular, né, o ferro ferroso. Então, basicamente, o ferro ferroso vai ser o ferro férreo, o ferro total da tua amostra, né, recalculado para a base anídrica, que a gente já fez, dividido por 1,95, porque é a razão, 0,85 de ferro mais 1,1 de ferro. Ferro ferroso. Então vai ser, basicamente, o seguinte. Opa, vem para cá. Então vai ser igual, né? Põe aqui a equação. O ferro, né? O ferro ferroso vai ser igual. Teu ferro total dividido por 1,95. Tcharam! Você calculou. Só que aí eu teria que arrastar para todas as amostras, né? Ele não vai fazer aqui, porque não tem nada aqui, ele não vai conseguir fazer. É que aqui não é o lugar ideal para fazer isso, né? Vamos fazer diferente. Tira daqui, vamos botar aqui no final. Colocou aqui. Sem problema, ele já dividiu certinho ali a equação, tá? E aí, inclusive, agora é só arrastar para baixo. Ele calculou que esse aqui é o ferro ferroso calculado a partir do ferro total estimado que tivesse em termos de volumetria, né, se tivesse sido feita a volumetria. Aí agora a gente tem que calcular o ferro férreo. Beleza? É a outra parte. Ou seja, uma vez que você calculou o ferro ferroso, vai jogar aqui, né? Vai ser o ferro férreo que é igual a 0,85 de FO. Ok? Que é a razão. Então aqui vai ser igual a 0,85 vezes estou fazendo certo rapidinho. F2O3 é igual, é isso mesmo, tá certo. Eu vou substituir aqui, né? F2O3 vai ser igual a 0,85 vezes FO, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. O FO a gente acabou de calcular, o FO que você acabou de calcular aqui. Então, é 0,85 vezes isso aqui, que a gente acabou de calcular, que é o ferro ferroso separado. Com base nisso, você vai estirar para todo mundo, pronto. Então, esse seria o ferro ferroso e o ferro férreo estimado, né? Considerando a razão de 0,85 entre ferro ferroso e ferro férreo, para que é típica dos magmas basálticos. Você fez isso a partir do glorioso ferro total. Obviamente, vamos excluir isso aqui, vamos criar duas colunas e jogar esses caras para cá. Só que aqui tem uma fórmula, se eu fizer isso eu vou perder os valores. Então, vamos jogar esses caras aqui em outra linha, joga eles para cá.
em outra parte do... Droga, peraí, vamos jogar ele em outra parte da planilha. Ctrl C, joga para cá assim. Bota, como a gente fez em aula, colar valores. Só os valores, porque aí não tem problema, amiguinho, porque eu vou botar só por duas casas decimais. Porque não foi mais equação, são os valores. Assim sendo, eu posso apagar agora esses dois aqui sem pena. Amiguinho, pode, amiguinho, porque eu já separei ali, não precisa ter pena. E a gente já pode aqui apagar esse ferro total. Por isso que é para criar outra planilha, não trabalha no original. Porque você vai ter que mexer com a planilha, criança. Tá? Del aqui. Vamos criar mais uma coluninha, né? Inserir coluna. Não se preocupa muito, vamos até excluir esse total aqui, porque o total não vai ser usado no cálculo da norma, ele vai ficar mexendo. Uma vez que eu estou mudando aqui os elementos, ele vai mexer o total dos óculos. Isso aqui pode excluir, sinceramente. E aí você vem para cá, amiguinho, com esses caras aqui, que é o FO e o F2A3. Beleza? FO estava aqui, F2A3 está aqui. Fique tranquilo que eu lembro disso. E eles vão vir para cá. Então aqui é o FO. Opa, eu sou campeão de fazer isso. Merda! F, meu Deus, F, O. E aqui F, 2, O, 3. Então a gente preparou a planilha para a norma CIPW, porque agora não tem mais o ferro total, e tem sim uma estimativa do ferro ferroso e do ferro férreo por volumetria. A gente sabe que não foi feito volumetria, mas é uma estimativa. Beleza, criança. Agora eu preciso jogar isso aqui para essa planilhazinha, para calcular a norma. Eu tenho que entrar com as amostras aqui. Então aqui vão entrar as amostras, ok? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o código das amostras. Os códigos das amostras entram aqui. E a química entra aqui. Beleza? Mas lembra, olha que situação. A situação que aqui está invertido. Lá, a química está aqui e o nome das amostras está aqui. Aqui é o contrário. Aqui está o nome das amostras e a química está aqui. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer um por um. Não precisa, criança. Existe uma ferramenta chamada colar transpor. Então, o que você precisa jogar para lá são os maiores, ok? Até o P2A5, que é o que a gente tem. P2 fogo não vai para lá, não. O que precisa jogar para calcular a norma lá? É da sílica até P2A5, até porque eu não tenho CO2. Você, no exercício não tem dado ali para CO2. Tá? Beleza? E aqui vão entrar os códigos das amostras. Né? Name, aqui vai ser o name e a amostra. Então tem que colar para cá. Beleza? Tranquilo? Então, veja que é isso aqui que eu selecionei. Só até o P2A5. Peraí. Tem que jogar isso para lá. E vai de A até L, né? Então, volta para cá. Apagar logo isso aqui para não ter problema. Calma. Porque aqui tem minha equação, não pode apagar o total daqui não. Então eu tenho que jogar isso aqui. Deixa eu ver se colar especial. E precisa transpor. Eu vou ter que selecionar de novo que eu mexi. Ctrl C. Volto para a tabela da norma. Transpor. Opa, fiz besteira, volta, que eu selecionei o lugar errado. É aqui. Colar especial. Transpor. Não, fiz errado. Volta, 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 volta. Que é aqui, ó. Desculpa. Colar especial. Transpor. É porque eu nem precisava ter vindo elementos químicos. Nem precisava, tá? Desculpa. Nem precisava ter vindo. Eu só vim pra cá. Na verdade, nem precisava ter vindo. Não.
Era só fazer isso aqui, ó. Menos problemático. Vamos pegar só os códigos das amostras e as análises. Porque basicamente está nessa ordem aqui. Basicamente é nessa ordem. Deixa eu conferir lá. Estando nessa ordem, eu não preciso copiar os elementos. Vamos ver? A única diferença é que aqui, ó, é o ferro-ferro com o do ferro. Ferroso. Sem problema, a gente só inverte ali, ó. Para não ter dor de cabeça. Eu fiz a mesma merda na aula e a Helena me falou: Arthur, você está fazendo errado. E a Helena tinha razão, estou fazendo de novo. Mas tudo bem, é só inserir coluna aqui. Pega essa daqui, o ferro-ferro aqui, Ctrl X, joga para o E. E esse aqui, exclui. Pronto. Que aí está tudo na mesma ordem agora. Que aí a gente só pega, não precisa pegar a palavra amostra, nem a palavra aí dos símbolos dos elementos. A gente só pega aqui, ó. Porque está todo mundo na mesma ordem. A única coisa que não tem é não tem CO2 aqui, então lá na planilha da norma tem, mas não vai ter problema. Ctrl C, agora vai funcionar. Ok. Transpor. Pronto, agora foi. CO2 não tem mesmo, está em branco. E ele aqui, você pode ver que ele faz. Se você quiser fazer o total todo, é só você arrastar até o final, né? Calcular os totais se você quiser. Você pode. Mas nem precisa, mas se quiser pode. Tá? Enfim. Mas nem precisaria, até porque aqui, na verdade, vai dar um pouco diferente, porque a gente está todo mundo recalculado, tem os elementos como os álcalis, a sílica, que estão recalculados para a base anídrica, tá? Estão recalculados para a base anídrica, ok? Porque a gente fez o recálculo para a base anídrica, lembra disso? A gente fez o recálculo para a base anídrica, só que a gente estimou o ferro-ferro com o ferro ferroso a partir do F2O3 total, né? A gente não pode esquecer disso. A gente fez isso, tá? Então, não precisa se preocupar tanto, beleza? Então, na verdade, aqui é só para mostrar como vocês vão trabalhar, beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui. Na verdade, só vou fazer uma substituição, porque realmente essa tabela aqui não, é só para vocês verem, né? A norma tem que ser com recálculo em base anídrica também, tá? Então, mas é só para vocês verem. Na verdade, eu acho que essa tabela aqui não estava recalculada para a base anídrica. Mas é que é só para vocês verem o funcionamento. É porque é só para trabalhar com dado em base anídrica. Então teria que ter a sílica, tem que estar corrigido para a base anídrica, o magnésio, todo mundo realmente não está. Eu poderia copiar e colar aqui, até dessa tabela aqui, que foi o que a gente fez o recálculo em base anídrica, na verdade a gente fez aqui. Só que aqui o ferro aqui na forma total, tudo bem, mas eu teria que ter feito aqui, mas não tem problema. O que eu fiz nessa outra aqui? Só que realmente aqui não está recalculado. Mas tudo bem. Isso não é tanto importante agora, mas mostrar como funciona. Mas na hora que você for calcular a norma, tem que estar recalculado base anídrica. Além de você calcular o ferro ferroso e o ferro férrico, tá? Vocês precisam ter a sílica e os álcalis, enfim, aqueles que a gente calculou, esses caras que a gente recalculou antes para o diagrama lá em base anídrica, tá? Para dar certinho a norma. Ok? Então aí aqui você coloca para cá, você vai clicar em norma. Quando você clicar em norma, você vai dizer quantas normas você vai calcular. São 18, porque são 18 amostras. Ok? Ele vai calcular. Calculou. E aí vocês vão ver. Vamos ver, tem nefelina normativo? Primeira coisa que vocês vão ter que ver, tem nefelina normativa? Se tiver alguma amostra que é nefelina normativa, é basotocanina. Não tem, né? Todas estão com empestene normativo. Todas estão com empestene normativo, mostrando que são toleídos. E aí aquilo, se tiver quartos mais hiperstênio, são quartos toleídos. Se tiver olivina e tiver hiperstênio, olivina toleído. Beleza?
Aí vocês façam lá, não vou salvar, façam só essa correção, porque para calcular a norma tem que ser com base, o cálculo tem que ser em base anítrica, tá? Então, na verdade, você tem que fazer cálculo base anítrica, e na verdade nem é só que eu não falei na aula, eu vou falar aqui, não é nem só para aqueles não, são esses caras aqui, né, que a gente usou, todos esses maiores, todos eles têm que estar recalculados em base anítrica, tá? Então, antes mesmo de você converter o ferro ferro para ferro ferroso, faz o recálculo para base anítrica, que vocês já viram, é só criar aqui um item na planilha e botar a equação da base anítrica, calcula todos eles para base anítrica, todos eles, e aí substitui aqui, vai estar tudo em base anítrica, aí sim, com o ferro já calculado em base anítrica, você joga o cálculo do ferro e estima o ferro ferroso. E aí você vai pegar e vai jogar para a planilha da norma. Não tem problema nenhum. Realmente eu fiz aqui sem ter feito o cálculo base anítrica para todos eles, mas não tem problema, a ideia aqui é mostrar a minha planilha. Vou fechar, não vou salvar nada, até porque eu não tinha feito a conversão para base anítrica. Beleza? Então agora eu posso ficar vou ficar aberta com a planilha original, tá? Porque agora a gente vai fazer os diagramas para discutir processos evolutivos e fontes, que eu vou perguntar lá para vocês no exercício isso, entendeu? Bom, uma das coisas a gente já viu que é uma série toleítica, certo? A parental é a amostra qual MG25, porque tem maior MGO. Claro que você pode usar a sílica como índice de diferenciação, mas no caso de magmas basálticos, amostras vulcânicas em geral, você prefere trabalhar com MGO, porque com a diminuição do MGO você tem uma boa marcação do grau de evolução desses magmas, ok? Então, realmente, a amostra qual MG25 é a parental. Reparem que ela pode ser escolhida sem problema, porque não perda ao fogo abaixo de 2%, e o somatório dos óxidos está no intervalo correto. Ou seja, está entre 99 e 101, intervalo somatório dos óxidos. Tá? Então ela pode ser uma boa candidata parental. A mais evoluída é a amostra ARAIME-H27, porque é o menor MGO. E também os valores aqui estão dentro do considerado. Ok? É uma série toleítica, tá? É uma suíte de baixo titânio. Sim, todo mundo aqui está praticamente abaixo de 2% de peso. Só uma amostra que está ali no limite, 2,04. Mas é aquilo, como eu falei para vocês em aula, lembrando, os critérios de Belliene-Herd para dividir as séries basálticas toleíticas, né, em suítes, tipicamente a questão do alto e baixo titânio, ou seja, uma suíte para ser de baixo titânio, ela tem que ter abaixo de 2% do peso de dióxido de titânio, e razão de titânio hítrio menor que 310. Para ser de alto titânio, tem que ter mais de 2% de peso de dióxido de titânio, e razão de titânio hítrio maior que 310. Então vamos fazer a razão de titânio hítrio, como a gente fez agora na aula. A gente precisa da razão que a gente fez de manhã cedo, titânio. E agora que eu já expliquei tudo isso, não vou entrar em tanto detalhe, tá? Quem estava na aula viu bem, a razão de titânio hítrio. Só que o titânio das tuas amostras, beleza? Ele vem expresso sob a forma de óxido e porcentagem de peso. A gente tem que converter isso para titânio elemento ppn, em partes por milhão. Vocês mesmos já estimaram esse fator de conversão, calcularam, viram que é 6.000. Mas considerando todas as vírgulas dos pesos moleculares, na verdade, o fator de conversão mesmo é 5.995,11. Então vamos calcular aqui o titânio. Então vai ser igual fator de conversão, que é 5.995,11, vezes... Quem estava em aula hoje pegou tudo, só fizemos bem mais devagar, com muita conversa, dúvidas, etc. Então, quem não pôde estar, converse com os amiguinhos do grupo. Multiplica pelo aqui, o valor de dióxido de titânio da primeira amostra. Você calcula. Vamos até botar isso aqui sem casa nenhuma, né? Vamos botar sem aqui, não tem problema. 6.991 ppm. Arrasta e você vai ter todo mundo. Titânio e ppm. Titânio elemento e ppm. Agora que isso foi feito, você consegue calcular a razão de titânio hítrio para cada um deles. Que vai ser esse cara dividido pelo glorioso hítrio. Que está aqui. Fez. E... Vamos deixar todo mundo sem nenhuma... Aqui não precisa
Esses caras em ppm aqui nem precisam, né? Não é mais um número tão grande, precisa deixar com nenhuma casa decimal. Nem tem ninguém acima de nenhuma, nem chega em 310. Então, mesmo a amostra mais evoluída, ela pertence a uma suíte de baixo titânio. Ela tem 2,04, está no limite. Isso pode ser explicado por alguma volatização, se é um óxido, está na forma de óxido, alguma alteração, qualquer coisa. E a perda ao fogo dela está baixa, não está muito baixa, mas não chega a 2, está dentro do limite do somatório, tá certo? Só que ela vai dar um titânio ítrio 282, tá? As suítes de alto titânio, elas têm claramente, em geral, mais de 3% de peso em dióxido de titânio. E a radiotitanito passa de 310, tá? Então, esse vai ser o critério mais forte. Beleza? Não é só porque o valor está pertinho. Isso aqui vai você desconfiar que é de baixo titânio, mas aí a razão de titanito vai te garante que ela não é uma suíte de alto titânio. Então, você tem uma série basáltica toleítica compreendida dentro de uma suíte só, uma suíte de baixo titânio. Na aula a gente conversou bastante sobre isso, vocês podem conversar com seus amiguinhos com mais calma. A gente fez uma discussão sobre geodinâmica, em função das dúvidas, se eu fizesse aqui vídeos de dicas de como fazer, vai levar um século. Beleza? Então você tem uma suíte de baixo titânio. É aquela história. Por quê? Você pode ter uma fonte mantérica gerando a 26% de fusão parcial, um magma basáltico 1, a 40% de fusão parcial, um magma basáltico 2 e a 42% um magma basáltico 3. Esses três caras constituem uma série magmática associados a uma mesma fonte, só que sob diferentes regimes de fusão parcial. Só que esses três magmas, eles ao passarem pela câmara, podem passar por traumas na sua vida, que são os processos de diversificação magmática. Então eles vão sofrer várias coisas até seu replacement. Então eles podem formar suítes diferentes, porque eles podem formar essas suítes por essa diversificação, uma diversificação magmática a partir desses três magmas parentais, mas a partir de processos evolutivos diferentes. O magma primário basáltico 1, que eu falei aqui de exemplo, pode ter passado por seleção pressionada, um outro por AFC, outro por assimilação. Pronto, já é o suficiente para cada um desses filhos, desses parentais, eu dei exemplo, caso formassem três suítes diferentes, ok? Aqui, no caso, nós temos uma suíte de baixo titânio associada a uma determinada fonte mantérica. Vocês sabem que pode ter mistura de fontes ou não, nós já conversamos sobre isso. Tá? Fizemos até problemas mais complexos. Beleza? Tranquilo? Então, é uma suíte de baixo titânio. Isso é uma coisa logo que a gente vê de cara. Inclusive, eu pergunto lá. É uma suíte de baixo titânio. Então, os basaltos de base de colatina constituem uma suíte de baixo titânio. Tá? Que lindo. O Sérgio Valente está me ligando aqui pedindo o telefone de um aluno. Eu tenho que passar urgente. Só um minutinho, senhores. O telefone do Zé Maria. Eu vou mandar para ele. Só um minutinho, já vou voltar aí para o exercício. Só um instante, senhores. Estou gravando assim, aqui na minha sala acontece de tudo, né? Beleza. Então, o que eu mais quero mostrar a vocês é como construir diagramas de variação para permitir a discussão de processos evolutivos e a questão de fonte. Eu lá vou pedir que vocês discutam um pouquinho a questão dos processos evolutivos. Tá certo? Então, por exemplo, claro, sílica é um bom índice de diferenciação para qualquer rocha ígnea e serve para basaltos. Se a gente construir diagramas considerando a sílica no eixo X, seremos diagramas de Harker. Mas, como eu já disse, o MGO é um excelente índice de diferenciação para magmas basálticos doleíticos. Veja, agora estou trabalhando na planilha original, porque para isso que nós vamos fazer agora não é necessário o recálculo de base anídrica. A norma que pede a base anídrica e aqueles diagramas lá, o TAS, o AFN, tá bom? Então aqui você vai para a planilha original. Não precisa estar recalculado a base anídrica, nem deve, tá? Então, se eu usar o magnésio no eixo X, vai ser um diagrama de variação para magnésio. Ou você pode até falar diagrama do tipo Harker para magnésio, mas não diagrama de Harker, tá certo? Então, vocês vão vir aqui, por exemplo, vamos construir um diagrama magnésio versus cálcio.
No momento que eu pego assim, eu já estou determinando, quando eu seleciono dessa forma, que o MGO é o X e o óxido de cálcio é o Y. Então você vai aqui, ó, inserir diagramas de dispersão, vai no diagrama de bolinha, e pimba, está construído. Você aqui exclui as linhas. Eu não vou ficar, eu tiro isso aqui para ficar mais fácil a minha leitura. Claro que aqui você pode clicar no eixo e mexer na escala, mas eu não vou fazer isso aqui não. Mas aqui está aqui bonitinho. Como é que agora eu vou fazer aquela discussão com a linear e a polinomial? Você vai clicar nas amostras, botão direito, adicionar linha de tendência. Aí você diz que eu quero a função linear, quero exibir a equação no gráfico, o valor de R quadrado no gráfico. Pronto. Olha que lindo. Que é a equação que rege esse sistema, que explica essa distribuição dos pontos. São 18 amostras. Você pode testar o nível de significância usando o método de regressão dos mínimos quadrados. Vai lá no slide que eu botei a tabela. Na aula eu mostrei. São 18 amostras. Você vai tirar o quadrado do coeficiente de Pearson, para calcular o coeficiente de Pearson, né, que é o R. Você vai tirar a raiz quadrada e vai ver para 18 amostras o nível de significância. Já de antemão aviso que foi muito bom. Os colegas viram na aula, deu acima de 99,9%. Então, muita confiança. Mas ainda assim, a gente vai inserir a polinomial. Linha de tendência. Polinomial, pede a equação e o R. Claro que vai dar sempre um pouquinho melhor, porque qualquer dispersãozinha a curva já vai tender a pegar. Mas você não faz nenhuma inflexão aqui. Também vai dar um nível de significância acima de 99,9%. Mas é fato que a linha e a curva estão juntas aqui. Ou seja, não tem hiato composicional, então não pode ser assimilação nem hibridização, então é cristalização fracionada ou AFC, sem mudança na assembleia fracionante. Claro, se a gente quisesse discutir um pouquinho mais aqui, você tem aqui o MGO e aqui o cálcio, ou seja, com o aumento do grau, né, com o aumento do grau de evolução do magma, de diferenciação do magma, o tempo inteiro fracionou uma fase mineral que levava cálcio, que no caso basalto é mais do que explicável, plagioclase cálcio de alta temperatura, sem contar o cálcio que entra na augita também, beleza? Eu pedi para vocês fazerem pelo menos 3 diagramas, no geral a gente constrói para todos os maiores, pega alguns traços também, porque níquel entra em olivina, cromo entra em peroxênese, por aí vai. Mas basta construir 3. Ah, que trabalho para ficar! Não, e você pode depois editar, escrever aqui MGO, dá para fazer aqui no próprio Excel. Óxido de cálcio aqui, mas mete a mão. Quando você clicar 2 vezes aqui, você vai ter chance de fazer tudo isso. E se não quiser mexer aqui, joga para algum editor e faz lá. Beleza? Então você agora, que isso foi feito, sei que muitos estão me xingando, na aula estavam me xingando, pô, a gente fez tudo na mão antes, sim, vocês fizeram na mão para aprender. Agora, fazer mais 2 gráficos, não precisa nem mais ter que cruzar, olha só. O momento que você seleciona aqui, está aqui, ó, o cifrão no Excel, ele está segurando o parâmetro. Então é só mexer aqui, ó. Vamos deixar o MGO fixo, que é o G, ele não vai mexer, porque é o eixo X. Vamos mudar só com quem ele cruza. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, o sódio. Que então ele está H, vamos mudar para I. É só dar, ó. Ele não só já muda a equação. E aqui mesmo que a linha bateu, a função linear bateu totalmente com a curva linear. Que lindo. Vai ter valores muito altos de confiança também. Cristalização fracionada OFC sem mudança na assembleia fracionante. Só que esse magma basáltico o tempo inteiro enriqueceu em sódio, que é normal. Não entra. O plagioclase aqui é cálcico. Você não tem uma fase muito com sódio e basalto, né? Beleza? Nessa câmara, quando estava ali cristalizando esse magma, assim, esse magma basáltico passou na câmara. Claro que ele cristalizou mesmo a superfície porque é uma rocha extrusiva, mas o tempo que ele passou ali. Quando começou o processo de nucleação, né? Na verdade, esse diabase, o termo diabase é porque nós tratamos como rocha hipoabissal, mas ele pode ter começado a cristalizar um pouco em superfície e depois em superfície. Tá? E aí, para fazer mais um, pode fazer para cada zó, pode fazer para titânio, enfim. Só não aconselho manganês, dá muita dispersão, tá? Ah, cara, vamos, clica aqui e faz para titânio, que está no C. C. Ele também vai manter cristalização fracionada ou AFC sem mudança na assembleia fracionante. Deu um pouquinho de encurvada porque deu uma dispersãozinha. Isso pode acontecer normal, mas não chega a fazer uma grande flexão. Isso você pode fazer vários aqui. Vocês vão ver que a tendência... Claro, os diagramas tem às vezes... Manganês sempre dá muita dispersão e é ruim. Alumínio também.
Mas nesse magma eu tento também enriquecer titânio, ou seja, por exemplo, não tem meionita nesse magma cristalizado, né? Esse magma basáltico. Não cristalizou. Mas, de novo, cristalização pressionada, a UFC sem mudança na sanidade pressionante. Beleza? Tranquilo. Depois eu vou pedir que vocês decidam. É aquilo. Cristalização pressionada da UFC, a gente pode tentar, né, indicar qual processo evolutivo é. Lembra que eu ensinei? Ou você precisa de dados, ver a variação da razão isotópica, seja para razão isotópica de estronço ou de neodímio, entre a amostra parental, que é COL MG25, e a ARA MH27, que é evoluída, mas eu não dei dados isotópicos. Se eu não tenho dados isotópicos, vou pagar isso aqui, eu vou ter que trabalhar com os elementos mais imóveis. Ok? Com a razão dos elementos traço incompatíveis imóveis. Como, por exemplo, zircônio ítrio, zircônio nióbio, zircônio térreo, enfim, pode fazer lantânio térreo também. Botei no lugar errado, né? Esse aqui tem que ser acima. Coloca aqui. Pode fazer várias. Já tá legal. Só para vocês verem o que acontece entre a amostra parental e a mais evoluída. Se essa variação dessas razões entre a amostra parental e o líquido mais evoluído, se for uma variação que exceda 50%, como esses caras são mais imóveis, tem que ter tido assimilação junto com cristalização pressionada. Se não exceder a 50%, é só cristalização pressionada. Mas lembre, se tivesse dados isotópicos, você também poderia trabalhar com dados isotópicos. Por razões de estronço, se os números forem iguais até a quarta casa decimal, cristalização pressionada. Se mudar, aí sim tem assimilação. Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Igual do zircônio. Aqui, zircônio, dividido por ítrio, que eu fiz, isso, amiguinho. Zircônio por ítrio. Aí eu arrasto aqui, mas não é isso, né? Porque, na verdade, ele vai calcular o da linha 3, e o que eu quero é da amostra mais evoluída, que está na linha 19, ok? Então, vamos botar aqui HW19, V19. Pronto. Vou fazer zircônio nióbio entre a parental, né? E a mais evoluída. De novo, a gente quer da linha 19, que a mais evoluída está na linha 19. É só botar aqui. Pim. De cara, quem já viu, ó, que se não variou mais do que 50%, ok? Abaixo. Então, é cristalização pressionada. Como eu disse para a galera na sala hoje, na sala eu conversei mais, eu não vou ficar falando tanto aqui. Vocês devem se reunir em grupo, tinha bastante gente lá na sala, apesar de ter o pessoal que teve para o campo, normal, ninguém levou falta por causa disso. Mas vocês podem conversar, eu quero que o grupo tenha totalmente condições. Quem vê a aula tem totais condições, porque na aula a gente gastou a aula inteira, que eu praticamente fiz o exercício, não foi só mostrar como mexia. E aqui agora no vídeo estamos lembrando as coisas, né? Então, amiguinho, vai lá e fala com o coleguinha. Mas o fato é que isso pode vir a ser mais complexo do que isso. Porque você, principalmente com um conjunto grande de amostras, se for muito maior, você pode ter mais uma suíte de baixo titânio, mais uma suíte de alto titânio. Existem outros elementos, como a razão não tem térbio, que são caras muito imóveis, de que se variar, às vezes, o que você está chamando de parental e mais evoluída não variou 50%, mas entre outras amostras ali dentro está variando acima de 50%. E aí, na verdade, que aquela parental e aquela mais evoluída não são da mesma suíte, são várias suítes. E aí você tem que separar e fazer petrogênese separado. Isso aí pode acontecer, mas aqui é uma suíte só, sem problema nenhum. E mais, né, existe uma série de equações que vocês podem modelar geoquimicamente. Tem como você modelar, existem equações específicas que você simula certas fases fracionárias, simula a câmara, e aí você pode dizer o quanto de cristalização pressionada desenvolveu no processo, o quanto de assimilação, modelo de fusão parcial também para pensar na fonte. Então, isso não dá para mostrar isso no curso. A gente está propondo realmente uma disciplina optativa que já passou no departamento e está andando aí nos outros trâmites da universidade, para quem tiver interesse, aprender isso, tá bom? Mas então, a rigor, é cristalização pressionada sem mudança na assembleia pressionante. Isso aí você já tinha visto antes que não tinha mudança na assembleia pressionante. Mas trabalhando com essas razões aqui, você pode ver. Ok? Então, vou apagar isso aqui.
E agora vamos discutir fonte. Para discutir fonte, eu também tenho já prontinho, né? Uma tabelinha para vocês verem, que eu também vou mandar. Então, além de ter que mandar o PDF da análise de ferro, a tabela da norma, eu vou mandar para vocês uma outra coisa. Então, a planilhinha feita para vocês fazerem diagramas multielementares. Tem duas tabelas aqui. Uma é essa, fatores de normalização, que essa aqui simplesmente tem vários dados químicos publicados na literatura. Isso aqui está no Hollis, essa tabela, com valores para elementos, traços, terras raras, de condritos, composições condríticas, como é o caso aqui desse condrito 1 e 2, para composições de Morb, tá certo? Tudo publicado na literatura, de representantes de crosta superior, para de manto primitivo, tudo mais. Tá? Esse aqui é do Hollison, tá? Repara que ele tem até aqui informação aqui, olha, conversão de porcentagem de peso de óxido em elemento ppm. Eu já podia ter dado isso para vocês desde o início, mas eu de propósito fiz vocês calcularem naquela primeira aula para que vocês soubessem de onde sai isso, que na verdade é porque você está realmente em cima da molécula que tem, por exemplo, o fósforo e o oxigênio, saber o quanto é a participação do fósforo. Como vocês calcularam lá, como a gente não considerou todas as vírgulas do peso molecular, vocês acharam um fator de conversão para o fósforo em torno de 4.300, o titânio 6.000, mas certinho seria, ó, transformar P2O5 em porcentagem de peso para fósforo em elemento é 4.365,31, o K2O em potássio em elemento 8.301,54 e o titânio 5.995,11. Tá, mas aqui eu dou tabela para vocês terem isso, eu vou mandar tudo no e-mail para vocês. E também valores condríticos de Morb usados para normalização nos diagramas multielementares. Isso aqui está no Hollis, amiguinhos. Tá? Mas para fazer os diagramas multielementares, eu tenho uma máscarazinha pronta aqui no Excel, justamente com um diagrama já está linkado aqui. Como é que funciona isso? Fator de normalização. Aqui está um condrito de Thomson, que está aqui nessa planilha que eu mostrei antes, de fatores de normalização. Esse 1 aqui, ó. Esse 1zinho é o condrito de Thomson. Olha lá, o bário, 3,35, o rubídio, 0,35. Repara que é aqui, ó. Que lindo, ó. Que é o que está aqui. Tá? É porque está aqui, ó, 3,85, 0,35, 0,042 do tório. É o que está lá. Ok? Então, esse aqui é um diagrama multielementar, porque tem elementos traços e os terras raras, da série dos lantanídeos, alguns deles. Então, isso aqui são os valores publicados na literatura. Bário, rubídio, tório, potássio, nióbio, tanto lantânio, sério, estrôncio, neodímio, fósforo, samário, zircônio, ráfino, titânio, térbio, ítrio, túlio e térbio. Tá? Existe também diagrama, tem a galera que trabalha só com os terras raras, que são basicamente da série dos lantanídeos. Mas basta você pode trabalhar com os dois diagramas, mas o mais até usado são... O pessoal trabalha muito com os multielementares, tá? O que está em cinza é onde vocês podem preencher com valor. Então, na verdade, aqui assim, você pode plantar todas as suas amostras aqui dentro. Você pode fazer isso uma vez, fazer isso várias vezes, criar várias dessas colunas aqui e colar especial como sequência. Tu vai ter aqui uma sequência de diagrama. Mas o que é mais importante para estudar a fonte do pragmatismo é a amostra parental, porque teoricamente é o quê? Um cara menos evoluído dentro de qualquer série de rochas ígneas. Portanto, mesmo que não seja a composição primária, para ser primária tem que ter níquel e cromo, níquel entre 400 e 500 ppm e cromo acima de 1000, né? Para caso de magmas basálticos, mesmo não sendo primário, mas o parental é o mais próximo que você tem da fonte. Então é importante você plotar parental aqui. Então, na verdade, vocês vão pegar lá a Col MG25, vão pegar esses elementos aqui da Col MG25 e vão colocar aqui. E aí ele vai já automaticamente dividir, dar o valor normalizado. E aí vocês vão pegar a razão lantânio, térbio, lantânio, nióbio normalizado. E vão me dizer se a fonte é enriquecida, fértil ou empobrecida. É isso aí, amiguinhos. Tá bom demais. Na aula hoje vão haver doses com N detalhes. Tá bom? Divirtam-se. Eu quero esse exercício entregue para mim às 23 horas e 59 minutos no e-mail. Na quarta, dia 24, que é o dia da prova. Vocês vão ter que fazer isso para ajudar para a prova mesmo, certo? Até cobrar antes. Beleza, amiguinhos? Lembrando que eu tratei com a turma hoje o seguinte.
Não vou dar aula na semana de geologia no horário da aula para liberar a sala, mas em virtude que no dia 31 eu vou precisar estar fora do Rio, o Sérgio vai dar aula para mim no dia 31. Para vocês, a prova está mantida dia 24, que eu pensei até botar a prova dia 31 para que não perdesse esse dia, mas não dá porque tem gente que vai estar no segundo campo aí do Heitor, a outra metade da turma, então esquece. Então a prova está mantida dia 24, só que eu ainda preciso fechar uma coisa de geoquímica dos processos ígneos, que é a parte de isótopos. Que tem até uma videoaula, mas eu quero dar aula primeiro, depois vocês vão poder ter videoaula, mas uma apostila, então vai faltar base. Tá? Então eu vou dar aula na CEGEL, vários na sala estavam lá, não quero ninguém mandando milhões de e-mails para mim, tá? Mas eu vou dar aula assim, terça e quarta, eu vou dar aula de 5h30 às 8 da noite. É a mesma aula, quem vier terça, e quem não puder vir na terça, vem na quarta, beleza? Será uma réplica de aula, tá bom? Vou dar, que é a aula dos isótopos, vou dar a mesma aula, beleza? Quem for na terça, não precisa voltar na quarta. Quem não pode terça, vem na quarta. E ainda toda essa aula tem em vídeo, ela já existe, que eu fiz isso ano passado, então tem um link do YouTube, tudo direitinho, tá bom? Já existe. Tranquilo, amiguinhos? Bye, bye!